Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando para mais um devocional. Muito obrigado por você estar nos acompanhando, estar conosco e, graças a Deus, seguimos aqui a nossa leitura do livro de Apocalipse. Vocês viram que Apocalipse é muito complexo, é muito complicado, muitas figuras de linguagem e algumas explicações você precisa entendê-las, não literalmente, mas você precisa interpretá-las e tentar chegar mais próximo do que isso seria, do que significaria hoje, por exemplo. Mas existem coisas aqui no livro de Apocalipse e, dentre estas coisas, uma delas nós podemos estar certo. Apocalipse é juízo, é julgamento, é Deus castigando aqueles que rejeitaram a Cristo. Apocalipse significa Deus punindo aqueles que não quiseram servir a Cristo e não se arrependeram. E durante todo esse período aqui do Apocalipse, Deus continua dando oportunidade para ver se o homem se arrepende dos seus pecados. Mas até aqui, no capítulo 17, nós lemos ontem, nós estamos percebendo que as pessoas não buscaram arrependimento, não buscaram mudança, não quiseram buscar em Deus arrependimento. E por isso continuaram sofrendo. E agora nós vamos ver mais um pouco de castigo vindo sobre a terra. Capítulo 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Nós temos que estudar depois sobre as religiões, né? E aí você vai entender que existem algumas religiões que nada tem a ver com Deus, sabia? Elas falam de paz, ter paz, unificar, mas na verdade eles não têm o respeito, o carinho às coisas de Deus. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abominação das suas delícias. Hoje é muito sério a coisa, né? Vocês têm visto hoje aí falando de entidades que eram para fazer um tipo de assistência e no fundo não fizeram aquilo, fizeram outras coisas. Então você vê que o dinheiro corrompe se o coração da pessoa já é corrompido. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Já tem um texto na Bíblia mandando a gente sair. Lá no livro de Ezequiel, salvo engano, já nos orienta para sair de perto das coisas que não são boas, porque já os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades, ou da iniquidade dela. Você lembra que muitas pessoas perguntam: pastor, onde está Deus que não faz? Então, Deus vai esperando, dando chance, até chegar o momento de Deus falar: não, agora não tem mais jeito. Versículo 6, tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dei a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, dele outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha,
e não sou viúva, tá? E não verei o pranto. Quer dizer, hoje, né, algumas pessoas falam da igreja de Roma. Não posso assim afirmar, né? Temos que analisar com cautela para ver o que tem a ver aí com a ligação, né? Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. O Senhor Deus virá e vai julgar com poder a ação dessas pessoas ou dessas religiões, né? Claro que não falamos nomes, né, até para não parecer que estamos falando mal das pessoas, né? Hoje nós precisamos entender que o evangelho que nós seguimos é Cristo, o Senhor. Cristo, o Senhor, é o evangelho que nós pregamos. É nele que estamos, é com ele que nós seguimos, tá? Versículo 9. E os reis da terra que fornicaram com ela viveram em delícias, a chorarão, né? É, chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, que forte cidade, pois em uma hora veio o juízo. O juízo pode vir muito rapidamente. Pode parecer que está demorando, mas quando chegar o dia do juízo, muitas coisas irão acontecer num período de tempo muito rápido. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda madeira odorífera e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore. Esse versículo 12 aqui, muitos dizem que estão falando das imagens de esculturas e seus assemelhados, né? Que são vendidos para o mundo inteiro, né? Em nome da fé e etc. E etc. A canela, o perfume, a mirra, o incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo, o gado, ovelhas, cavalos, carros e corpos e alma dos homens. Corpos e alma dos homens também. Quer dizer, ela acabou vendendo os seus produtos e, no fundo, juntamente com os seus produtos, ela acabou chegando ao extremo de ter a alma das pessoas nas suas mãos. Olha que coisa séria. Muitas pessoas hoje elas estão tão apegadas à religião que elas não têm noção da própria vida. Ela acha que o que o pastor falou, o que a igreja ensinou é o certo e ela tem que seguir por ali. Quando, na verdade, você precisa ter consciência da sua salvação. Você precisa ter consciência da sua vida cristã. Sua alma não pode estar na mão de outras pessoas. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foi assolada tantas riquezas. Quer dizer, o juízo virá de uma hora para outra. E todo piloto e todo que navega em naus e navios, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, ficaram assustados pelo que vai acontecer. E vendo a fumaça do seu incêndio,
né? E olha que não é lá que tem fumaça, você lembra? Que lá tem fumaça, né? Na troca dos seus sacerdotes, tem fumaça, você lembra? Eles fazem fumaça? Então, né? Aqui, ó, tá falando de fumaça aqui também, ó. Tá falando de fumaça. Então, tá falando de quem? De quem que está falando aqui o texto sagrado? De onde que está falando? Não precisa dar nome. Você já entendeu, né? E aí, e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Porque, olha, meus amigos, ela, no passado, né, os romanos perseguiram e judiaram, e houve perseguição e também se apossaram, né, dos atos dos apóstolos, né, e disseram, não, quem vai ministrar somos nós. Se você for lá em Israel hoje, por exemplo, né, eu acompanho bastante as atividades lá em Israel, em muitos lugares, infelizmente, a Igreja Católica domina, né? Domina como se ela fosse a dona de tudo, né? Como se ela tivesse, né, a primazia, como se ela fosse a única que tivesse contato com Deus. Depois de Jesus, é como se fosse ela. E um, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, uma pedra de moinho, e a lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. Ruído de mó em ti não ouvirá mais. A luz da candeia não mais luzirá em ti, tá? Em ti. E voz de esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os seus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela sua feitiçaria. A feitiçaria aqui não é feitiço, feitiçaria aqui é manipulação, tá, gente? A palavra feitiçaria aqui não é de feitiço, é de manipulação. Quem manipula, né? Os manipuladores, né? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ela tem participação na morte de todos os profetas e de todos aqueles que foram mortos na terra pela maldade, vamos assim dizer. Falando então de uma grande religião aí que vai pagar pelos os pecados, né, praticado contra os profetas, contra os reis que eram pessoas de Deus, os santos de Deus. Mas é aquilo que eu digo: olhos atentos, coração aberto, tá? E vamos olhar para Cristo Jesus, porque o dia da vingança vai chegar. Eu já cria, né? Sempre pensei exatamente assim. O juízo de Deus foi pré-estabelecido. E nunca preguei tanto falando que o juízo de Deus foi pré-estabelecido como agora, lendo com vocês Apocalipse, porque aí nós percebemos claramente o juízo de Deus pré-estabelecido. O juízo de Deus vai acontecer. E quando isso acontecer, aí, ai daqueles que não se arrependerem, porque quando o juízo de Deus chegar, só tem uma chance quem se arrepender. Só que muitas pessoas estarão tão cegas e sofrerão tanto que elas esquecerão de olhar para Deus como Senhor, como Pai, como Deus bondoso. Mas que Deus tenha compaixão e nos ajude. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós pedimos compaixão, misericórdia, graça, poder, favor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos iluminando os olhos do nosso entendimento, do nosso ser, para que nós possamos, ó Senhor, continuar servindo, seguindo, amando a Cristo, servindo a Cristo de todo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. O Senhor tem nos dado a força, a graça, e nós temos, sim, a alegria de ter o Senhor como Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida. Obrigado por estarmos contigo. Obrigado por seguirmos o Senhor. Seguimos o Senhor como nosso único, verdadeiro Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia. Que o Espírito Santo nos abençoe. Agora, capítulo 19, nós já vamos falar um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro. Aqui, a partir do capítulo 19, nós vamos começar a falar sobre a vida do cristão. Aqui ele vai mostrar um pouco do que ele viu sobre os santos na glória. Vai alegrar um pouquinho mais o nosso Apocalipse a partir do 19, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até esse capítulo 19, que será amanhã. Deus te abençoe, até lá.